Sextou, dia 21 de agosto, é dia do off, dia de aprendermos a conclusão do assunto sobre as duas testemunhas vistas e reveladas a João, o revelador, em Apocalipse capítulo 11. Mas transmitir, a ideia e a profecia dos 1260 dias, que na verdade são os 1260 anos. Então, quando João, o revelador, informou sobre essas duas testemunhas, ele não apenas estava informando sobre a Bíblia Sagrada, sobre o Antigo e o Novo Testamento, não só sobre isso. Sim, é o principal que devemos saber. Mas também essas duas testemunhas podem se referir a mim e a você, a todos nós que somos diferentes, Que é muito importante lembrar que a palavra de Deus é a única segurança que temos para permanecermos seguros neste período de engano e ilusão. Todos nós temos nossas preocupações, não é verdade? Preocupações com perigos, com a violência, com as guerras, com os desastres naturais, com a fome, Todo mundo nos preocupamos com isso, porque apesar de alguns deles não estarem vivendo, mas outros estão, E aí todos nós nos preocupamos por quê? Porque nós somos solidariedade, Nós vivemos num mundo só, um mundo que ninguém quer sofrer, E aí a ideia dessas duas testemunhas é exatamente isso. Um luto e a forma de pregar para essas pessoas que precisam ser feitas, inclusive por cada um de nós. Apesar de que todas essas coisas ameaçarem a vida na Terra, porque essas coisas ameaçam a sobrevivência, mas o mais importante, deve ameaçar ainda mais, é a ideia de que a Bíblia é irrelevante e que Deus não existe. Isso é o que deve mais nos preocupar, porque Deus existe e a Bíblia é muito relevante, sim, e que precisamos pregar essa mensagem para mais pessoas. Devemos continuar orando, jejuando e pregando para mais pessoas, para que essas ideias, esses enganos não venham a ser preocupação, e sim venham a ser preservação e consolidação do que já é. Mas para isso é preciso esforço e oração para entender o conteúdo de um livro que existe há tantos séculos. Primeiro de tudo, antes de você pregar, você tem que ler e entender da palavra de Deus. Amém? Para finalizar, nós vamos ler dois comentários. Mas o mais interessante dos dois é que são muito parecidos. Se você não ler e refletir, tem que ler pelo menos 3 vezes para você entender sobre os dois. Mas um fala o contrário do outro. O primeiro é de Stephen Hawking, um físico ateu e cosmólogo inglês. O que ele nos diz? A religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Ele está falando que a religião é fictícia, para pessoas terem medo do escuro. Agora olha só o que John Lennox, matemático e filósofo cristão da Irlanda do Norte, fala. O ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. Ou seja, os dois estão falando assim, metaforicamente sobre o ateísmo e sobre a religião. Primeiramente, Stephen Hawking fala que a religião é um conto de fadas para pessoas que têm medo do escuro. Ou seja, propôs a religião para tapar o buraco da escuridão. E aí, John Lennox já é o contrário. É o ateísmo que tapa o buraco da luz. Que não quer enxergar a luz e vai para o ateísmo. E a religião é aquela pessoa que quer enxergar a escuridão e vai para a religião. Então, um fala o contrário do outro. Mas qual é o certo? O certo é a filosofia de John Lennox. Esse é o certo. De que o ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais um dia. Estamos falando no assunto. Cada dia vamos aprender mais sobre a palavra. Hoje finalizamos o assunto sobre as duas testemunhas. Aprendemos muito sobre os 1260 anos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.